Bom, pessoal, terceiro ano, essa é a correção da atividade dessa reportagem, Nicotine Addiction, que fala sobre o vício, né, da nicotina, então fala sobre o hábito de fumar. E logo em seguida vem uma pergunta, né, is sex better than cigarettes? O sexo é melhor que os cigarros? Então já dá pra gente ter uma ideia de que fala sobre o texto, né, é um questionamento sobre o hábito de fumar, sobre o vício de fumar. Então, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai ler a pergunta, ok? Porque isso auxilia muito na nossa interpretação do texto e no direcionamento de leitura também. Então, sempre que tiver um texto muito grande, principalmente em provas como o Enem, a gente vai ler a pergunta, identificar quais são os pontos que a gente deve encontrar no texto e fazer uma leitura observando as palavras cognatas, observando as palavras que a gente já conhece em inglês, né, que a gente já conhece o significado, e procurando a resposta adequada para a gente marcar a questão, ok? Então, according to the survey carried out in England, de acordo com essa pesquisa, né, da Inglaterra, smokers would rather smoke than have sex. Eles preferem fumar do que fazer sexo, né, do que transar. Have already tried at least once to stop smoking. Eles já tentaram pelo menos uma vez parar de fumar. Find it easier to give up cigarettes for a month than sex. Eles acharam que seria fácil desistir de cigarros por um mês de sexo. Join a self-help therapy group when they want to stop smoking. Eles participaram, se juntaram, né, em um grupo de terapia para se ajudarem quando eles quiseram parar de fumar. Ou letra E, will certainly give up smoking when they fall in love. Eles certamente vão desistir de fumar quando eles se apaixonam. E a outra pergunta é, o que caracteriza o texto como reportagem? Qual fonte de reportagem? Então essa é mais fácil, né? Já dá pra gente responder sem mesmo fazer a leitura do texto. Então vamos lá. O que caracteriza como reportagem? Já tá afirmando que é uma reportagem. Então a gente pode responder. O uso da linguagem objetiva e formal, né? Além disso, a gente pode identificar aqui fazendo uma varredura, né? Que tem algumas citações. Olha, tem porcentagens, então dá para ver que ele utiliza de pesquisas para fazer essas citações. Tem aspas aqui também, então ele está usando a fala de alguma pessoa, né? Aqui ele fala o Dr. Alex Bulbeck, então é um especialista. Então, o que caracteriza como reportagem, além do uso da linguagem objetiva e formal, são também referências a pesquisas e uso de falas de especialistas. Ótimo. E qual é a fonte da reportagem? A fonte a gente identifica no finalzinho do texto, olha, CNN, que é aquele canal, né, de notícias. Então, a gente coloca a fonte CNN. Ótimo. Então, agora a gente vai partir para a questão que é um pouquinho mais difícil, que a gente vai ter que fazer essa leitura detalhada. Então, além dessa leitura detalhada, observando as palavras cognatas, observando as palavras que a gente já conhece o significado, grifando essas palavras para destacar na nossa visão, né? A gente também vai fazer a leitura do vocabulário, que muitas vezes vão nos orientar, ajudando a perceber quais são as palavras que estão mais no texto, né? Ajudando a dar um direcionamento para o significado do texto e para a nossa interpretação, ok? Então, o nosso vocabulário e vamos fazer a leitura, né? Ele quer saber qual daquelas alternativas lá que é a correta. Então, vamos fazer um texto e vamos fazer a leitura do texto e identificar o que é verdade e o que não é. Nearly 8% of Britain smokers, almost 7% in the Netherlands, France and Germany, and more than 55% in Belgium and Spain would forgo sex rather than live without cigarettes for a month, according to a survey published Monday. O que ele falou? Cerca de 80%, dá pra gente saber, né?
of British smokers, né, fumantes britânicos, almost quase 70% dos suíços, franceses, germânicos, alemães, né, e mais de 55% na Bélgica e Espanha, eles prefeririam o sexo. Não, eles prefeririam ficar sem sexo do que viver um mês sem fumar, de acordo com essa pesquisa que foi publicada. Então, a gente já dá para perceber aqui, ó, que essa afirmação é a letra A, né? Eles preferem fumar do que fazer sexo. Então, a alternativa certa é a A. Mas a gente vai terminar de fazer a leitura só para confirmar se é a letra A mesmo, ok? Então, eles já tentaram pelo menos uma vez parar de fumar? Vamos ver. Eles acharam fácil desistir do cigarro? Juntaram um grupo de terapia? Eles certamente desistiram de fumar quando eles se apaixonam? Então, vamos ver aqui. Although 60% of European smokers said they would try to quit and affect their love lives. Então, meio que 60% eles tentam desistir, try to quit, eles tentam parar de fumar, se isso afeta as suas vidas amorosas. Mas são só 60%, então não é todo mundo que desiste. E 35% admite que eles nunca tentaram parar de fumar. Então, aqui já dá pra gente escolher duas alternativas, né? Que todos vão tentar parar de fumar pelo menos uma vez na vida? Não. Poucos tentaram parar de fumar. E eles certamente vão parar de fumar quando eles se apaixonam? Não. Só 60% tenta parar de fumar quando afeta a vida amorosa. E não é exatamente quando se apaixona. E vamos tentar só escolher a outra agora. Fear and health problems was the biggest motivator to quit, followed by concerns for their families and the cost of cigarettes, but 62% who tried to quit began smoking again within a month. É que falam, né, que o medo e de problemas com saúde é o maior motivador para parar de fumar, seguido de preocupações com seus familiares e com o custo do cigarro. Mas somente 62% que tentam parar de fumar... Mais 62% que tentam parar de fumar, eles começam a fumar um mês depois. Então, quando eles tentam parar, muitos poucos realmente conseguem. Então, já dá pra gente escolher outra alternativa também. Então, letra A. Então, essa foi nossa correção. Reassista a aula quantas vezes forem necessário. E qualquer dúvida, é só procurar nos grupos que a gente tira as dúvidas, tá bom? Muito obrigada!